Em um instante que ecoa através dos séculos um toque. Uma mulher anônima, em meio à multidão que se aglomerava em torno de Jesus, estende a mão, hesitante, mas movida por uma necessidade avassaladora. Este não é apenas um gesto de fé, mas uma explosão de emoção pura. Um grito silencioso de esperança em um mar de desespero. O que impulsionou aquele toque? Qual a força que a levou a desafiar convenções e a buscar alívio na presença do Mestre? Vamos desvendar a profundidade de sua fé, a coragem que emanava e a transformação radical que um simples toque pode operar na vida de alguém, revelando a beleza da redenção e o poder inabalável da conexão divina. Vivemos em tempos onde a multidão pode ser esmagadora, onde o ruído das preocupações e a dor das enfermidades muitas vezes nos deixam isolados, mesmo em meio a tantas pessoas. Sentimos-nos invisíveis, desconectados, lutando batalhas internas que parecem intransponíveis. Talvez você se identifique com essa sensação de estar à margem, de carregar um fardo que o impede de avançar, uma aflição que, por mais que tente, não consegue dissipar. A história dessa mulher, narrada nas Escrituras Sagradas, não é um mero relato histórico, mas um espelho para a nossa própria jornada. Ela estava doente, sofrendo de uma hemorragia que a tornava impura segundo as leis da época, isolada socialmente e financeiramente, esgotada por anos de tratamentos infrutíferos. Sua condição a colocava em uma situação de extrema vulnerabilidade, um estado de fragilidade que muitos de nós em diferentes esferas da vida também conhecemos. Seja uma doença física, um problema emocional persistente, uma crise financeira, um relacionamento desfeito ou uma luta espiritual que parece roubar a paz, todos nós enfrentamos momentos em que a esperança parece um luxo distante, um sonho inalcançável. A multidão ao redor de Jesus representava a agitação do mundo, as distrações, as opiniões alheias, as barreiras que muitas vezes nos impedem de chegar mais perto daquilo que realmente precisamos. Mas, em meio a todo esse caos, algo dentro dela se acendeu. O que a impulsionou a sair de seu isolamento, a se mover em direção ao Mestre, mesmo sabendo que sua condição a desqualificava aos olhos da sociedade. Foi o desespero? Sim, certamente. Mas foi mais do que isso. Foi a convicção de que Jesus era diferente, de que nele residia o poder de mudar sua realidade. Foi a audácia de acreditar que, mesmo sem ser vista, sem ser chamada, sem ter um convite formal, um simples toque em sua veste poderia ser suficiente. Essa fé não nasceu do nada. Ela foi construída, alimentada pela esperança de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele que tinha palavras de vida eterna e o poder de curar. Ela ouviu falar dele, viu seus milagres, e essa informação se transformou em uma convicção íntima, uma certeza que a impeliu a agir. É fácil, em nossa rotina, nos deixarmos consumir pelas circunstâncias, pelas opiniões que ouvimos, pelos medos que nos assaltam. A tentação de permanecer no nosso lugar de conforto, mesmo que esse conforto seja a própria dor, é grande. A voz do "e se" pode nos paralisar. E se eu me expor e for rejeitado? E se eu investir e não der certo? E se eu buscar e não encontrar? A mulher em questão enfrentou esses mesmos questionamentos internos, mas algo dentro dela foi mais forte. A necessidade era premente, e a convicção sobre quem Jesus era mais ainda. Ela não esperou que a multidão se abrisse, que o caminho ficasse livre, ou que alguém a pegasse pela mão. Ela tomou a iniciativa, um passo de fé ousado que contrariou a lógica e a razão. Neste momento, convido você a olhar para dentro. Quais são as multidões que têm tentado mantê-lo afastado do que você mais anseia em seu espírito? Quais são as suas próprias hesitações, os seus medos, as suas inseguranças que o impedem de estender a mão em busca de auxílio, em busca de cura, em busca da paz que excede todo o entendimento? A história desta mulher nos convida a reconhecer que, muitas vezes, a maior barreira para a nossa libertação não está fora, mas dentro de nós mesmos. E que a fé, quando verdadeira, é um ato de coragem, um movimento que desafia o status quo da nossa própria vida e nos impulsiona em direção ao que sabemos ser a verdade. Ela nos ensina que a nossa condição não define o nosso destino.
e que a proximidade com o divino pode operar transformações inimagináveis. A ousadia da mulher em tocar Jesus não foi um ato impulsivo de desespero cego, mas o resultado de uma profunda convicção que amadureceu em seu coração. Ela não apenas ouviu sobre Jesus, ela acreditou que ele era quem dizia ser, o ungido de Deus com o poder de restaurar não apenas a saúde física, mas a dignidade e a vida plena. Pensemos na força que isso exigiu. Em uma cultura onde a impureza ritualística impunha um ostracismo severo, onde o toque de uma pessoa considerada impura poderia contaminar, o ato de se aproximar de uma figura pública e reverenciada como Jesus era, em si, um risco calculado. Ela sabia que poderia ser repreendida, expulsa, ou pior, ignorada. No entanto, a esperança que ardia em sua alma era mais potente do que o medo do escrutínio social ou da condenação. Essa fé, portanto, não era passiva, era ativa, proativa, uma força motriz que a impulsionou a romper as barreiras da sua própria condição e da sociedade. Ademais, é crucial notar o timing de sua ação. Jesus estava cercado por uma multidão densa, um mar de rostos, vozes e necessidades. Em meio a essa confusão, ela conseguiu discernir a oportunidade única de se conectar diretamente com a fonte de cura. Essa capacidade de focar em meio ao caos, de identificar o momento propício para agir, revela uma perspicácia espiritual notável. Não se tratava apenas de estar presente, mas de estar atenta, de perceber que, mesmo na agitação, havia um ponto focal de poder divino acessível. Assim como um atleta espera o momento exato para fazer um movimento decisivo, ou um músico aguarda a batida perfeita para entrar em cena, essa mulher soube o momento de estender a mão. Além disso, a natureza do seu toque é profundamente significativa. Ela não se lançou sobre Jesus gritando por ajuda, nem o agarrou de forma agressiva. O relato bíblico sugere um toque sutil, quase furtivo, na orla de suas vestes. Essa delicadeza, paradoxalmente, demonstra uma força imensa. Ela não buscava a atenção para si mesma, mas uma conexão direta e pessoal com o poder de Jesus. Era um toque que falava de humildade, de reverência e de uma profunda compreensão de que a virtude, o poder de Deus, emanava de Jesus de forma contínua. Ela acreditava que não precisava de um sermão, de uma oração formal ou de um reconhecimento público. Bastava um contato, um canal aberto para que a bênção fluísse. Reflitamos sobre como essa abordagem se aplica à nossa vida espiritual. Muitas vezes, esperamos que Deus intervenha de maneiras espetaculares, que envie sinais inequívocos ou que mude nossas circunstâncias de forma drástica antes de acreditarmos plenamente. Contudo, a história desta mulher nos ensina que a fé genuína é muitas vezes um ato de confiança silenciosa e persistente. É acreditar que, mesmo quando não vemos sinais óbvios, a presença e o poder de Deus estão acessíveis. É estender a mão, não com exigência, mas com a humilde certeza de que Ele nos vê, nos ouve e está pronto para nos tocar, para nos curar, para nos restaurar, independentemente do ruído da multidão ou da nossa própria sensação de indignidade. Essa fé, portanto, não se baseava em mérito próprio ou em uma vida impecável, mas na crença inabalável na bondade e no poder de Jesus. Ela não se preocupou em ser digna de tocar em Jesus. Ela apenas creu que ele era digno de ser tocado e que, ao tocá-lo, seria transformada. Essa distinção é vital. Nossa fé não é um cheque em branco que nos garante o favor de Deus com base em nossas próprias qualidades, mas uma resposta à iniciativa e ao amor que Deus já demonstrou em Cristo. É reconhecer que Ele está ao nosso alcance, pronto para nos oferecer a graça e a força que tanto necessitamos, se apenas tivermos a coragem de estender a nossa mão em um ato de confiança e entrega. Ao contemplarmos a jornada até este ponto, percebemos que os fios que tecemos não são apenas relatos isolados, mas uma tapeçaria viva que revela a natureza intrínseca da interação divina com a fragilidade humana, a coragem que brota da necessidade, a audácia que desafia o silêncio imposto pelas circunstâncias. Tudo isso converge para um ponto luminoso: a receptividade do amor incondicional. Não se trata de uma fórmula a ser decifrada, nem de um segredo a ser desvendado em etapas estanques.
mas de uma corrente de energia espiritual que emana da alma que se atreve a buscar, a crer e a estender a mão. Assim como a água que, ao encontrar uma fenda na rocha, começa a moldá-la lentamente com sua persistência, a fé, mesmo em sua forma mais incipiente, possui o poder de reescrever narrativas de desespero em hinos de esperança. Aquele toque singular, que emanou de uma profunda compreensão da verdade, não foi um mero ato físico, mas a materialização de uma convicção que havia se fortalecido nas profundezas do ser. É a centelha que, ao encontrar o oxigênio da necessidade, inflama a chama da transformação. Essa centelha, uma vez acesa, não se apaga facilmente, mas irradia um calor que pode dissipar as sombras mais densas. O caminho percorrido nos mostra que as barreiras, sejam elas sociais, emocionais ou espirituais, não são intransponíveis quando guiadas por uma fé que se manifesta em ação. Aquele momento de contato, aparentemente simples, foi o ápice de uma jornada interior de esperança e determinação. Ele representa a culminação de um anseio profundo, um reconhecimento de que a resposta para a aflição não reside na resignação, mas na busca ativa por uma conexão que transcende as limitações do visível. É como um rio que, após um longo curso sinuoso, encontra o mar. A convergência é inevitável e transformadora. Nesta perspectiva, compreendemos que a intervenção divina não é um evento aleatório, mas uma resposta à alma que se abre, que se expõe em sua vulnerabilidade e que, com audácia, busca o toque curador. A força que impulsionou aquele gesto reside na certeza de que, em determinado ponto, a mais profunda necessidade encontra a mais abundante graça. É um eco que ressoa através do tempo, lembrando-nos que a ação de Deus é sempre proporcional à profundidade da nossa fé. Uma fé que se traduz em um movimento, em um passo em direção ao que sabemos ser a verdade e a vida. A convergência dessas ideias nos prepara para o ápice, para a revelação final do poder inerente a essa conexão. Aquele toque tão discreto e ao mesmo tempo tão revolucionário nos revela a verdade mais profunda sobre a nossa própria jornada de fé. Não se trata de um evento isolado no tempo, mas de um convite perene para que, em meio às nossas próprias multidões, aos nossos próprios fardos e às nossas próprias aflições, tenhamos a audácia de estender a mão. A mulher que buscava cura não esperou que a multidão se dissipasse, nem que as leis da sociedade mudassem a seu favor. Ela agiu no momento presente, confiando que o poder que emanava de Jesus era acessível a ela, a qualquer um que se atrevesse a crer. Essa é a essência da nossa fé, um movimento intencional em direção à graça, uma resposta ativa à promessa silenciosa que ecoa em nossos corações quando nos voltamos para o divino. Compreender a profundidade daquele instante é desvendar o segredo da transformação. Não foi apenas a cura física que ela experimentou, mas a restauração completa de sua dignidade, de sua identidade e de seu lugar no mundo. Ao tocar em Jesus, ela foi tocada pelo amor que apaga a vergonha, pela verdade que liberta da mentira e pela força que restaura a esperança. Essa mesma força está disponível para nós agora mesmo. As dificuldades que parecem intransponíveis, as dores que insistem em nos acompanhar, as dúvidas que assaltam a mente, tudo isso pode ser transformado quando permitimos que o toque de Deus penetre em nossa realidade. A beleza da redenção não está em evitar a dor, mas em saber que, mesmo em meio a ela, somos vistos, amados e capazes de alcançar o que nos foi prometido. A lição é clara e poderosa. A nossa fé é um ato de coragem que se manifesta na ação. Não podemos permanecer inertes, esperando que as circunstâncias mudem por si só. Precisamos, como aquela mulher, ter a perspicácia de discernir o momento em que a presença de Deus se torna palpável em nossa vida e, com um ato de confiança humilde e ousada, estender a mão. É um convite para que cada um de nós, em sua singularidade e em suas lutas, abrace a verdade de que Jesus está ao nosso alcance, pronto para nos tocar, para nos curar e para nos restaurar. A prática verdadeira começa agora, no silêncio do nosso coração, na disposição de acreditar que um simples toque pode operar uma mudança radical e eterna. Que possamos a cada dia encontrar essa coragem,
Essa fé que nos impulsiona a buscar e a receber o que Deus tem para nós, transformando cada momento em um eco daquela cura extraordinária.